Muito bem, gente. Então, agora eu mudei a câmera. Comecei a focar já nas tintas, porque eu vou começar a explicar para vocês o nosso trabalho através delas, né? Para vocês entenderem o material antes da gente começar a pintar. Esse potinho meu aqui é a minha tinta turca. A tinta turca, quem teve no workshop, quem faz meus módulos já sabe, mas vou relembrar, tem gente que ainda não viu, não conhece. Ela é líquida, bem diluída, né? A gente já compra ela numa solução aquosa. Ela é um corante puro, não tem CMC, não tem nada, mas ela já vem numa solução aquosa, que a gente deve, então, depois, quando a gente compra, fazer a diluição. Para esse tipo de pintura de fundo, a gente vai seguir a diluição base mínima, que é, para cada ml de tinta, a gente vai acrescentar 30% de água. Então, se eu tiver 100 ml de tinta, eu vou acrescentar 30% de água desses ml que eu tenho, né? Então, eu vou ter 130 ml no final. E aí, essa tinta tá pronta para eu fazer esse tipo de pintura de fundo. Quando eu vou fazer a pintura em nuance, que é outra forma de pintar, outra técnica, não é aquele preenchimento total, aí eu vou fazer uma diluição maior. Eu tenho aqui a mesma tinta, só que aqui eu já diluí em água para eu fazer as nuances da pintura. Vou balançar, senão vocês viram o tanto que eu tinha de água, né? E aqui vocês estão vendo a tinta pronta para pintar em nuance. Aqui eu pinto em nuance, essa daqui eu pinto para fazer fundo. Vocês notem que aqui eu tinha 100 ml de tinta, mais 30%, então 130 ml da solução pronta para eu pintar. Nesse caso aqui, não. Quando a gente vai pintar em nuance, a gente precisa fazer para cada parte de tinta eu acrescentar 3 partes iguais de água. Então, por exemplo, se eu tenho 100 ml de tinta, eu preciso acrescentar 3 partes iguais de água. Então, eu vou acrescentar 300 ml de água. No final, eu vou ter 400 ml de tinta. Ela precisa estar bem diluidinha, para eu conseguir fazer o maior gama possível de degradê nas nuances. Quanto menos diluída a tinta estiver, eu vou conseguir menos degradês variáveis de nuance, mas não vai fritar. Se eu permanecer nessa diluição mínima da tinta, que é dos 30%, ela já não frita. Só que à medida que eu for acrescentando mais água nessa tinta, eu consigo fazer maior degradê de nuances na hora que eu for pintar, né? Não é o caso agora, a gente não vai estar fazendo esse tipo de pintura, a gente vai fazer a pintura do fundo, então é essa daqui, mas vale a pena ressaltar e explicar esse detalhe, né? Então essa tinta aqui, ela já tá pronta, quem participou do workshop ou das aulas online e tiver a tinta pode utilizar. Aqui é um azul, não é o cobalto. Quem tiver o cobalto pode utilizar o cobalto. Eu escolhi esse tom de azul porque é o que mais se assemelha ao azul noite da EZ, né? Então, para quem estiver pintando em casa, vai fazer, não tiver essa tinta, vai fazer com EZ. E aí, como funciona a diluição da tinta? Peguei esse potinho aqui, eu vou colocar um pouco de tinta EZ aqui, certo? Olha lá, coloquei umas gotas, né, de tinta aqui. Não sei exatamente o tanto, coloquei de olho. Aí eu vou chegar agora e vou misturar água. Quanto de água que eu vou colocar? Teoricamente, segue essa mesma proporção. Lógico, mas às vezes é difícil você tirar 30% de uma gota, 2 gotas. É mais fácil você fazer o quê? Um método de colocando, testando, até chegar no ponto, né? Quem cozinha sabe bem como é isso. A gente não fala assim, vai pondo farinha até dar o ponto. Então, vocês vão pôr água até dar o ponto. Eu vou colocar um tantinho aqui, ó. Tá? Aí eu misturo. De olho, eu já sei, porque eu já tenho um costume, né? Que isso aqui vai tá bom. Mas vocês que aí não sabem, ainda não têm essa familiaridade, aí o que eu aconselho vocês fazerem? Fez essa misturinha, olha, ela tá bem
diluidinha e ela não perdeu o tom normal da tinta. Se você colocar mais água aqui, ela vai começando a ficar mais esbranquiçada, mais aguada, não vai? Então, aqui cheguei a um ponto que eu coloquei e isso não aconteceu. Mas ao mesmo tempo ela não tá grossa, ela não tá aquela tinta grossa que a gente costuma pintar e espatular, ela tá bem líquida, ó, ela chega a fazer a gotinha, manchar o meu pincel. Então, aí eu vou pro teste final. Eu venho, peguem um pedacinho aí de azulejo, sei lá, de prato que já quebrou e vamos fazer o teste. Olha aqui como eu já faço vários testes para mim mesmo antes de começar a pintar, eu tenho esse costume, né? Não atrapalha em nada. Então, aqui também eu fiz pouca tinta, porque eu não vou pintar com ela, mas vocês, gente, vocês façam uma quantidade que dê para pintar o prato inteiro. Por quê? Porque se acabar e vocês tiverem que diluir de novo e fizer uma diluição diferente, pode dar diferença e manchar, né? Dar diferença de tom. Todo mundo sabe disso, né? Então, o ideal é a gente fazer uma quantidade que dê para pintar o prato inteiro. Não se preocupem se sobrar, porque a tinta não estraga, vocês podem usar de novo. Quem não gosta de usar aguado pode esperar ela decantar, tirar a água de cima e usar o corante só do fundo, enfim, ela não estraga. Mas façam uma quantidade suficiente para pintar o prato inteiro, certo? Então agora eu vou vir aqui no azulejinho e vou fazer o teste. Qual é o teste? Ela precisa correr igual uma canetinha. Se na hora que eu pintar ela estiver deslizando igual um pincel atômico, sem perder a cor, como sem perder a cor? Lembra a canetinha quando ela tava já sem tinta e a gente insistia com a coitada de pintar, que a gente ficava esfregando a ponta dela até quase arrancar aquela pontinha da canetinha para ver se saía mais tinta e coloria, né? Então isso não pode acontecer, ela tem que pintar na intensidade da tinta dela, na intensidade certinha, sem o menor esforço, igual tá acontecendo aqui. Se isso acontecer, ó, vocês estão na diluição correta, vocês vão ter alcançado a diluição correta da tinta. Olha como ela desliza bem. E isso também não vai manchar e não vai fritar. Por que que ela não vai fritar? Gente, ela tá diluída. Você não tá usando a tinta pura igual ela tá na embalagem dela, certo? Então, se você fizer essa pintura, você não vai manchar, você não vai precisar ficar fazendo retoques de camadas e camadas, e isso não vai acarretar em fritagem no final da pintura, tá? Então, é isso aqui, é bem simples. Viu como ela deslizou bem? Bem fácil? Eu vou pegar um pincel de ponta ovalada, que é esse aqui, ó, que eu vou pegar. No Brasil, vocês devem encontrar também, né? Quem comprou comigo sabe qual é o pincel que eu tô falando, que a gente pode usar. Aí, por que precisa ser ovalado? Porque o ovalado, a ponta dele, a tinta lá, estão vendo? A tinta tá se formando na gotinha lá na ponta certinha, certo? E é o melhor para se pintar nessa técnica. Vocês vão pegar o pincel do mesmo jeito. Não esfreguem as cerdas do pincel, somente carreguem a gota. Olha para você ver, ele pinta também. Lógico, vocês vão precisar repor mais rapidamente a tinta. Aqui eu esbarrei a cerda, por isso que ele manchou, vocês viram? Então, mas se você não esbarra e carrega a gota, vocês conseguem pintar. Notem que ele é diferente do Dindik. Ele vai dar uma diferencinha das cores que vai precisar que você venha depois e faça a segunda camada. Isso é porque o pincel, ele é diferente, ele não consegue fazer a carga igual de um pincel atômico, que o Dindik é feito para fazer, mas dá para pintar, só vai demandar de vocês maior trabalho, e aí talvez até 2 camadas para que se consiga fazer a cobertura total da parte que vocês estejam pintando, certo? No máximo 2 camadas dá certo. Também não vai fritar, não vai manchar, vai dar certinho. Só que ele demanda um trabalhinho maior do que quando é o Dindik. Olha lá, ela já chupou a tinta. Vocês veem que deu certo, tá certinho. Quem tiver a tinta turca vai trabalhar com a tinta turca. Quem não tiver a tinta turca vai trabalhar com a EZ 023 da Danca ou qualquer tinta corante similar. Eu mostrei aqui como eu fiz a diluição, aqui a diluição da EZ, entendeu? Olha como ela deve estar.
Tem que ser dessa forma. Os pincéis, ideal mesmo, é o de Indique. Quem comprou os meus kits vai ter esses 3 formatos. E tem que ser esse formato aqui. Esse é o formato feito para pintura de preenchimento de fundo ou nuance, né? As pontas dele, ó. Deixa eu ver se eu consigo pôr a mão aqui atrás, que eu tô segurando a câmera, mas vamos ver se eu consigo fazer isso. Isso. A pontinha dele, ó, precisa ser cortada dessa forma. Não é esse aqui. Esse aqui é para um outro tipo de trabalho, né? Vocês sabem fazer o fundo escaminha, o fundo de Indique escaminha. Não é esse aqui. Precisa ser essa pontinha assim, ó. Tá? Isso eu tô falando para quem comprou o kit de pincéis saber selecionar o pincel certo, tá? Serão somente esses materiais. Agora eu vou começar a pintar o prato, demonstrar como que eu faço o preenchimento do fundo com essa tinta. Esse é o prato que a gente vai fazer. Como o desenho dele é bem miúdo, eu vou então agora dar um zoom para vocês conseguirem ver bem o processo da pincelada que eu vou fazer nesse fundo, tá? Neste prato aqui, eu vou usar essa tinta turca, que é o azul. Eu não vou usar cobalto, para que seja mais fácil de vocês encontrarem um azul semelhante aí no Brasil. A cor que se assemelha a esse que eu vou usar, mais próximo, é o azul noite, EZ023 da Duncan. A tinta tá bem diluidinha. Eu vou começar pelo fundo, porque a sequência das cores que nós pintamos na Turquia é sempre primeiro o azul, primeiro o cobalto, depois todos os tons de azul, depois os de verde, turquesa, aí entramos ou com o vermelho ou o roxo berinjela. Essa sequência ela é dada mais pelo fato de que de qual cor é capaz de cobrir a outra, né? Por exemplo, o turquesa, se vazar em cima do azul cobalto ou do azul escuro, ele não tem força suficiente para cobrir essa cor. Então, a gente pode primeiro passar o azul, que se eu vazar em cima, eu não vou precisar limpar o prato da onde borrou. E o contrário, se acontecer, né, se o azul vazar em cima do turquesa, eu preciso limpar. Então, a gente começa da cor mais escura para mais clara para não ter esse problema. Vou fazer aqui um cantinho, depois eu vou mudar a câmera de posição para ficar mais fácil. A tinta estando bem diluída, ela vai funcionar, o seu pincel, o de Indique principalmente, como um pincel atômico, veja. Ele flui igual uma canetinha. Você passa bem devagar, deixando a tinta fluir e chupar no biscoito. Viram? Então, preencher com a tinta turca, pelo método que a gente faz de diluição das tintas, é muito mais fácil. Isso também ocorre com a tinta do Brasil. É só fazer a mesma proporção de diluição que você consegue trabalhar da mesma forma que eu estou trabalhando. O pincel, ele precisa correr igual um pincel atômico, igual uma canetinha. E aí eu vou cobrir todo esse fundo. Terminando de cobrir o fundo, eu passo a fazer a pintura de alguns detalhes da árvore. Porque como vocês viram no desenho, a maior parte da pintura está no fundo. A árvore em si, as flores são brancas. Alguns locais só que eu tenho um vermelhinho para dar uma corzinha. Então, o trabalho maior nesse tipo de produção aqui, nesse modelo, é o fundo. Mas como o nosso fundo preenchido ele é muito fácil de ser feito, acaba sendo um trabalho até gostoso, né?
procurem sempre manter a mesmo sentido de pincelada. Não fiquem dançando com o pincel, não. Uma hora pra cá, nem raspando a ponta. Olhem que eu levo a gotinha que tá no meu pincel. Com o Dindique, isso é muito mais fácil. As meninas que compraram no workshop o Dindique ou que encomendaram, já estão usando, já devem ter sentido isso. O Dindique, ele é muito mais fácil de trabalhar, mas é possível fazer com o pincel de ponta ovalada, que vocês devem encontrar no Brasil também, né? É possível, sim, só precisa ser uma ponta ovalada para que a gota consiga ser transferida, né? O ideal é que seja sempre 90 graus. Por eu estar filmando, muitas vezes eu inclino um pouquinho, porque senão vocês não conseguem ver o movimento em si, né? Mas o ideal é que seja assim, ó. Por quê? Porque daí a gota, ela escorre com uma velocidade maior para a ponta. E aí a gente não esfrega, certo? Eu vou mudar agora a posição da câmera para que vocês conseguirem ver ainda melhor. Eu coloquei nessa posição para vocês verem o todo. Agora eu vou colocar numa posição que a gente dá um close maior na pincelada, tá? Pronto, agora tá mais pertinho. E acho que nesse ângulo vai favorecer vocês enxergarem a pincelada. Deixa eu ver uma parte aqui dá pra vocês verem bem. Olha a gotinha se formando na ponta do pincel, tá vendo? O meu pincel, ele não encosta o biscoito, ele só conduz essa gotinha, ó. Todo o trabalho de pintura turca, como a tinta é bem aguadinha, né? Tem bastante água. Como praticamente todas as tipos de pintura na Turquia, né, são muito ligadas à água, né? Então a gente trabalha dessa forma, sempre de forma bem suave, carregando. A gente não briga com a tinta e nem com a água, a gente não esfrega o pincel, a gente não briga, a gente só conduz, é um trabalho de condução. Por isso, na minha opinião, é uma pintura bem relaxante, contemplativa, né? E o fato da gente pintar dessa forma evita também que se façam as manchas no fundo, porque a mancha nada mais é, nesse caso, do que você arrastar o pigmento com a pincelada, certo? Vou virar um pouquinho aqui o prato para vocês verem. Uma pena mesmo ter tido esse problema de conexão, né? Mas essa foi a razão pela qual eu sempre tive receio de marcar lives, mesmo todo mundo sempre pedindo, e eu esbarrava sempre com essa questão, né? Primeiro, com o fato de que a gente possa estar trabalhando em circunstâncias que a gente não tem controle. A internet não funcionar, né? E por estarmos com uma diferença de fuso horário muito grande, os picos de internet, eles são diferentes, né? Então, isso me preocupava desde o início. A outra questão é que o trabalho, por ser um tipo de pintura bem diferente, dificilmente eu conseguiria fazer um trabalho sneak propriamente dito no tempo de uma live. Eu demoro mais, gente. Eu demoro muito mais. Então, essas sempre foram questões que eu me perguntei ao longo do tempo, mesmo quando vocês me pediam e eu declinava, era em função disso. Mas aqui eu acho que encontramos uma solução, né? Se essa solução agradar a todos, eu posso eventualmente ir gravando vídeos e disponibilizando o acesso no Instagram.
será menos interativo, né? Porque a live às vezes permite uma certa interatividade. Isso eu irei fazer por toda a superfície do prato. Eu irei preencher todo o fundo do meu prato, certo? Conseguem ver? Vou trazer a câmera para mais perto ainda. A fluidez da tinta é muito importante. Vocês só precisam alcançar essa fluidez da tinta. A diluição dela, mesmo com a tinta do Brasil, vocês façam um testezinho antes num pedaço de azulejo para ver se ela tá fluindo, se ela tá correndo igual um pincel atômico. Se tiver e não tiver aguada, né, parecendo a canetinha quando ela tá acabando a tinta e a gente ficava esfregando a ponta para ver se tirava mais. Então, se ela não tiver desse jeito, é porque ela tá na fluidez correta para se fazer o fundo e pintar. Com o Dindik é mais fácil. Vocês não precisam dar várias demãos porque ele vai chegar no ponto certinho de cobertura. Então, a gente vai fazer esse mesmo processo por todo o prato, até eu terminar de fazer todo o fundo, tá? Enquanto eu vou pintando, eu vou falar um pouquinho da simbologia da árvore. A árvore da vida, ele é um tema muito interessante e muito apreciado pelos turcos, né? Acho que ela está presente em praticamente todas as culturas mais antigas. A gente encontra árvores da vida celta, enfim. A árvore da vida é um tema recorrente na maioria das culturas mais antigas. Ela liga a parte espiritual das pessoas, né? Ela faz essa ligação, como ela tem raízes, cresce sobre o solo, enfim, a simbologia dela implica na união do reino terreno com o espiritual. Ela toca, as folhas tocam o céu, então ela tem essa simbologia. Na cultura turca também, quando nós pintamos um prato ou fazem uma tecelagem com a árvore da vida, nós usamos também para falar da família, para expor ali a história daquela família, uma genealogia daquela família. Então, quando nós encontramos pratos de árvore da vida na sala das pessoas, no hall de entrada, em locais onde são bem visíveis a quem entra, aquela família está te mandando uma mensagem que eles são uma família muito unida, de grande tradição. E aí a forma com que essa árvore é pintada, desenhada, também diz um pouquinho dessa família, né? Se a árvore é grande, frondosa, cheia de galhos, quer dizer que é uma família já bem tradicional, antiga, com muitos descendentes, entendeu? Não por exemplo, vamos supor que seja um sultão, né? A árvore genealógica dele, a tapeçaria seria enorme, porque remonta desde os primeiros sultões. Então ela vai ter na base dela, junto a um tronco, a gente provavelmente encontraria animais mitológicos, leões, que demonstram a força e o poder daquela família, né? Então a árvore, o que a gente encontra nessa árvore diz um pouco sobre a família, o estilo da família, se essa família é antiga, se ela é nova. Ali eu acabei tampando uma folhinha, mas não tem importância. Depois ou você deixa tampada ou você limpa. Então isso fala um pouquinho da família
de como que ela é, a estrutura dela. Então, se você encontra uma tapeçaria de árvore da vida, ou um prato, uma cerâmica de árvore da vida, o que seja, na decoração da casa que tenha uma árvore da vida, ali é uma mensagem, né, discreta de que essa família é uma família muito tradicional, que valoriza os laços familiares, né? Não só os laços consanguíneos, viu, gente? A árvore da vida, ela abrange também as relações de amizade, né? Então, é uma família que valoriza isso, valoriza os laços familiares, os laços que estabelecemos ao longo da nossa vida, da nossa jornada. Ela cria raízes e ela valoriza isso, ela cuida disso, né? Então, é uma família muito tradicional que valoriza esse aspecto da convivência humana, né? Dos laços afetivos. Se o fundo dessa árvore estiver em azul, de repente vocês pensam, o povo pinta de azul porque na Turquia todo mundo gosta muito de azul, entendeu? Então, se o fundo da árvore estiver em azul, igual eu estou fazendo aqui, esse tom de azul, vocês podem encontrar muito em cobalto, um azul escuro, enfim. Não é só porque o turco gosta de tom de azul, não, tá, gente? Existe uma razão para se fazer no tom azul. O azul, esse azul mais fechado, né, escuro, né, do cobalto a essa gama aqui, ele simboliza lealdade, né? Essa cor de azul, ela simboliza lealdade, franqueza, né? Então, ela tá ligada a isso. Além de ela transmitir muita tranquilidade, psicologicamente sabemos que esse tom de azul, ele traz tranquilidade, calma, né? Ele traz esse tipo de sensação de acolhimento, de tranquilidade. Na simbologia, ele significa lealdade, né? Lealdade. Então, quando ela é pintada no fundo com esse azul, ela tá dando enfoque que a família, aquelas pessoas ligadas a essa família, né? Elas são leais. É uma família que é tradicional, né? Antiga e é leal. Ela é leal não somente aos seus familiares, né? Como também aos seus amigos. Isso também é família para um turco, né? Não só a relação sanguínea, mas os seus amigos íntimos passam a ser parte da sua família. Então, quando esse tom de azul está no fundo da árvore da vida, quer dizer lealdade. Por isso, em grande parte delas se encontra esse tom. Você pode também encontrar o tom turquesa, ou ela ser totalmente branca, né? Não há uma regra. Existe ali também o fato do gosto, a intenção, né, da combinação das cores, mas existe também a simbologia. Se é uma pessoa que é entendida em símbolos, ela vai entender ali o que a pessoa que encomendou essa árvore quis passar. Antigamente pintava esses quadros ou tecia essas tecelagens baseado nisso, né? Então, o tom azul significa lealdade. O turquesa, ele também traz tranquilidade, calma, mas o turquesa, ele é usado para evocar o céu e o mar, né? E o equilíbrio entre essas duas forças. Como se está falando de equilíbrio entre essas duas forças, né, que são fortes e muito presentes na vida do turco, né, o céu e o mar, nós temos 4 mares aqui, então é muito importante na história turca, até para o desenvolvimento do que foi a nação, o Império Otomano. Então isso está muito enraizado na história dos turcos e eles têm uma relação muito forte com os mares e o céu e etc. Então, isso evoca um equilíbrio entre essas duas forças, que acaba se traduzindo em sabedoria e racionalidade. Então, se o fundo da árvore da vida, ao invés desse azul escuro aqui, fosse um azul turquesa, né, que é uma cor também que a gente encontra muitas vezes, então queria dizer que essa família aqui, na verdade, é uma família muito sábia, né, e muito racional. Ela tende a racionalizar as coisas.
né? Então, você chegando numa casa, você vendo isso, se você for um comerciante que for lá para fazer negócio, ou se você for um pai que foi lá com o filho pedir a mão da filha da menina em casamento, você olhando isso, você já tá sabendo ali no meio que você tá se metendo, certo? Essas coisinhas já vão dando indicativos para você com o que você tá se metendo. É mais ou menos isso. Então, a turquesa ela evoca isso, a relação entre sabedoria e racionalidade. Também quando ela é utilizada, como ela é uma cor muito valiosa e ela é utilizada, por exemplo, em símbolos como tulipas, né? Não somente no fundo, mas se a gente pinta uma tulipa de turquesa ou algumas flores próximas dessa tulipa em turquesa, que é como eu vou fazer mais ou menos aqui, eu vou pintar aqui na base de turquesa, eu vou fazer alguns detalhezinhos aqui nesses raminhos em turquesas aqui, né? Então, isso aqui também a gente está usando para falar da espiritualidade. A cor turquesa também é relacionada a Alá, né? É um tom elegante, enigmático, né? Então, ela também é usada para falar da religiosidade, para evocar, principalmente se ela tiver numa tulipa, ela está evocando Deus, né? A sabedoria de Deus, a compaixão de Deus, ou seja, são atributos que a gente normalmente qualifica já, né, para Deus. Então, ela está evocando mais ainda, enfatizando mais ainda a figura divina de Deus. Então, a gente tem ali a certeza de que essa família é uma família muito religiosa, né? Muito religiosa. Então, aqui, cada florzinha da árvore da vida, as flores e folhas são frutos dessa árvore. Então, ela vai simbolizar, obviamente, os descendentes. Os galhos são os ascendentes, ou seja, ascendente quem é? Seu avô, seu tataravô, isso é um ascendente. Descendente é quem descende dessas pessoas, certo? Então aí é você, são seus filhos. Então, cada florzinha dessa daqui são os descendentes dessa árvore, do ramo que começou com quem seja lá, começou há muito tempo atrás com o meu pai, o sultão, sei lá das quantas, ou o comerciante, não sei quem, entendeu? Enfim, da onde começou esse ramo da árvore, começou sempre com duas pessoas. E aí os descendentes a rama vai se espalhando e cada um dos descendentes vai criando seus próprios descendentes e aí seus próprios frutos e a árvore cresce, né? Então, cada florzinha dessa simboliza, na verdade, os descendentes da família. Se a árvore tem bastante folhas, significa que é a intenção, o desejo dessa família que ela prospere, que ela cresça, que ela siga crescendo, né, se multiplicando, prosperando não somente no sentido de dinheiro, tá, gente, mas no sentido de prosperar o ramo familiar mesmo, ter vários descendentes nesse sentido, tá? Então as folhas evocam esse sentimento, o desejo de que a árvore cresça, prospere e gere mais frutos, né? E as folhinhas falam da descendência das pessoas, né, dos filhos, netos, conta dessa descendência da família. A tulipa, notem que aqui no centro da árvore, aqui, ó, bem na base, aqui é a base de onde veio, começou a árvore, aqui é a base de onde veio, começou a árvore, né? Aí ela cria suas ramas e essas ramas são espalhadas, que é como que realmente é a família, né? Ela vai criando ramos, cada um vai crescendo para um lado, mas tudo é fruto de um mesmo tronco, certo? Só que bem no centro aqui, ó, a gente encontra duas tulipas. Quer dizer, então, aqui a gente faz menção a Deus, né? Aqui a gente tá falando. Então, aqui mostra que é uma família de raízes fortes, porque elas vêm tudo no mesmo centro, num tronco. Então, a raiz dessa família é forte, firmes, né? E baseada também, que é regida, que
que tem como centro, né, da sua união, Deus. Né? Então aqui tem duas, nem sempre você vai ver essas duas tulipinhas, como eu disse, se aparece as tulipas e se elas ainda estão no meio de tom turquesa, enfatiza ainda mais o grau de devoção e de religiosidade da família, tá? Mas sempre vai ter uma menção, de uma forma geral, sempre vai ter uma menção a Deus, a Alá, porque são muçulmanos, né? Então sempre se tem sim alguma menção, ou usando a cor turquesa, ou usando flor tulipa. A tulipa ela é a representação do nome de Alá. A tulipa ela é a representação do nome de Alá, porque a gente não sabe, não entende, porque a gente não fala árabe, não escreve árabe, então a gente não vê essa semelhança. Mas quando se vai escrever o nome de Alá em árabe, os arabescos utilizados se lembra muito, né? Dizem que lembra, tem uma relação com a estilização da forma da tulipa, dela ter esses 3 gominhos partidos, né? Quando a gente faz essa estilização turca do desenho da tulipa, ela se funde muito a forma de se escrever o nome Alá, né? Nós não conseguimos entender muito isso, porque nós não falamos árabe, então, obviamente, para nós é difícil enxergar isso que eles dizem, né? Mas está fundada aí a relação da flor com o nome de Alá. Né? Então a tulipa simboliza o nome de Alá e o cravo, o profeta Muhammad. Dizem que é uma das flores que ele mais amava, né? Que ele gostava. E então ela tem uma simbologia do profeta Muhammad e alguns sultões também, porque esses sultões também amavam muito a flor de cravo, gostavam. Então via-se muitos retratos com a representação do sultão e a flor do cravo. Alguns dizem até que é para trazer essa proximidade com o profeta Muhammad, quase que uma figura paternal religiosa, enfatizar essa importância. Dizem que já era intencional que fizessem essa correlação, né, já que o cravo era do profeta Muhammad, então traria um ar mais santificado para a figura de alguns sultões. Pode ser, pode, né, enfim, mas o que a gente sabe mesmo, em termos de simbologia, é que a flor tulipa, ela simboliza Alá e o cravo seria para o profeta Muhammad. Então, se nós temos aqui 2 tulipas bem no centro da árvore, nós estamos dizendo que essa árvore tem suas raízes fortes, bem fundadas, e o centro dessa união, dessa força, vem de Deus, certo? Então, as cores principais que nós vamos trabalhar nesse prato é o azul da lealdade, né? Esse azul escuro, o turquesa da sabedoria, racionalidade, o verde das folhas a gente vai usar para simbolizar a esperança, a vitalidade, né? E a prosperidade, que é a invocação que o verde dá. Então, não, e também já é a cor natural de uma folhagem, ela é verde, né? Então, essa folhagem a gente vai manter num verde clarinho, não muito claro, pode ser até o mais escuro, acho que eu vou fazer mais escurinho, mas a gente vai manter no verdinho porque ela evoca isso. As folhas, como eu disse, elas representam a intenção de prosperidade, que essa família cresça e prospere, e o verde enfatiza ainda mais isso, porque ele evoca vitalidade, esperança e crescimento, renovação também, né? Então, notem que a simbologia dos desenhos, de uma certa forma, ela também se complementa com a simbologia da cor, entendeu? Normalmente se faz isso, é uma complementação, a simbologia do desenho com a simbologia da cor. Acho que deu para entender como que se faz esse fundo. Nós temos um limite de tempo, eu acho. Então eu vou
terminar de fazer o fundo bem fechadinho em todas as partes. Vocês viram, eu não mudei nada, é da mesma forma que se faz. Então isso aqui não vai mudar nada, vocês vão ficar me vendo fazer o mesmo processo sem nenhuma mudança. Eu vou terminar isso e vou passar para fazer o desenho, a pintura das folhas e das flores, para vocês entenderem como eu faço. Terminado isso, o prato tá pronto. É um prato muito bonito, viçoso, mas como vocês podem ver, a pintura dele é simples e prazerosa. Agora então a gente terminou o fundo. Veja como realça bem, né, o desenho, porque tem esse contraste do azul. Vou começar então a fazer as folhinhas verdes. As folhas, elas simbolizam prosperidade, né? Muitas folhas numa árvore da vida, quer dizer então que essa família ela almeja por prosperidade, que essa árvore genealógica prospere, né? Dê muitos frutos, muitos descendentes. Então, e a cor verde tem o mesmo significado. O verde também simboliza prosperidade, esperança. Então, a gente vai colocar em todas as folhinhas um verdinho. Eu peguei um pincel, ó, no estilo filete. É aquele que eu uso para filetado especial, só que eu peguei o número 3, tá, gente? Que ele é bom para fazer esse tipo de preenchimentozinho aqui. Como esse prato, o foco é a técnica de preenchimento, a gente não tá fazendo nuances. Tudo que a gente tá preenchendo em cor aqui, tá sendo no estilo, tudo que a gente tá pintando tá sendo no estilo de preenchimento, tá? Até a parte verdinha aqui. Então, é muito simples. O pior já foi, que eu costumo dizer, que era fazer o fundo. Agora, as flores vão ser branquinhas, né? As flores, vocês viram na referência, elas são branquinhas. Então, a gente só vai colorir as folhinhas, deixar as flores branquinhas e o miolinho das flores a gente faz no vermelho. As flores simbolizam os descendentes. Então, aonde é o miolinho dela, a gente coloca vermelho, que quer dizer vida, saúde, paixão, amor, né? Todos esses sentimentos. Espero que a live tenha dado certo, mas se não deu, tá aqui o vídeo do prato. Mineiro é precavido, né? Vocês já viram. Como diz o ditado, mineiro nunca perde trem. Então tá aqui. De uma forma ou de outra vai rolar a demonstração da árvore da vida, do prato da árvore da vida. Por a árvore da vida ser uma forma de contar um pouco da história da família, né? Para que as pessoas entendam um pouco sobre a dinâmica familiar, os desejos e até mesmo, gente, é interessante pensar da seguinte forma: isso é como a família se enxerga, né? E quer mostrar para o mundo. Então, por exemplo, aqui, se tivesse um fundo vermelho nesse prato aqui, né? Poderia ser, normalmente eles gostam do fundo azul, mas o fundo turquesa, se a gente pintasse o fundo do prato em turquesa, essa família tá querendo dizer que ela preza por sabedoria, o equilíbrio entre a sabedoria e a paz, tranquilidade, entendeu? Então é uma família sábia, talvez de eruditos, né? Isso se o fundo dela fosse turquesa. Se o fundo dela fosse vermelho, que é uma cor forte de paixão, né? Se esse fundo da árvore tivesse vermelho, então você poderia entender que essa família aqui, ela é muito passional. São pessoas de sangue bem quente, passional, né? Se o pai de alguém fosse lá pedir a mão da filha
dessa pessoa em casamento e visse essa árvore, eu já correria, porque turco por si só já é ciumento, já é de sangue quente, sangue forte, se ainda tá colocando na árvore que tipo assim, eu sou passional, nossa, imagino como que deva ser, né? Então, eu correria, eu não deixaria meu filho se casar, não. Eu fazia, ai, corre disso que você vai ter problema com essa menina. Mas, enfim, cada um, né? O coração quer o que o coração quer, então. Mas ninguém pode falar que não avisou. Mas é mais ou menos isso. Elas são recados discretos sobre a dinâmica familiar. Por isso é bom ter sempre em locais de convívio social, né? Para as pessoas de fora verem. Aqui, ó, reparem que eu por algum motivo eu tirei esse galinho aqui. Então eu vou tirar. Vocês podem usar um estiletinho, igual eu tô usando. Viu como é fácil? Muito simples. Depois que a tinta seca, é muito, muito simples fazer esses tipos de limpeza e é o acabamento que a gente faz normalmente. De respiro e etc. é assim. A tinta, depois que quando queima, fica perfeitinho. Pode usar lápis borracha também, mas aqui é tão pequenininho aqui que normalmente a gente usa um estilete ou também aquela gilete antiga, aqueles aparelhos que a gente monta aqui, o pai da gente, o vô da gente montava gilete, aquela gilete também é ótima. A ponta fina do compasso, aquela ponta de agulha do compasso, é muito boa para fazer esse tipo de acabamento. E eu sempre faço, viu? Depois que eu termino de pintar tudo, aí eu venho, faço o acabamento. Se eu precisar reforçar filete em algum lugar, eu reforço. Aqui a minha posição não é a mais favorável para minha pintura, vocês devem estar imaginando isso, né? Para eu poder filmar para vocês, eu tenho que segurar no meu campo de visão aqui, então muitas vezes eu tô vendo eu pintar através da tela do celular. Mas vocês terão muito mais facilidade, porque vocês não terão esse empecilho de poder colocar na posição ideal. Aí você fala pra mim, mas então qual que é a posição ideal que você pinta? Geralmente eu pinto com o prato assim, ó, gente. Eu seguro a minha mão, o prato inclinado assim, e aí eu pinto num ângulo de 90 graus com o pincel. Essa é a posição que nós normalmente escolhemos para pintar, porque daí eu não apoio em cima da minha pintura. Mesmo eu pintando assim, eu apoio só o meu dedinho e eu, por exemplo, eu tenho que pintar, eu ponho o dedinho em cima dessa flor, que daí eu não vou manchar o que eu já pintei, entendeu? Isso eu segurando aqui o aparato do celular é impossível fazer, né? Então, para minha visão, não é bom, porque quando eu subo o prato, elevo naquela inclinação, ele fica bem próximo da minha vista, do meu campo de visão, né? Eu tenho problema na vista, eu não enxergo assim tão bem, então, quanto mais próximo de mim, melhor é. Estão vendo que é bem gostosinho essa parte. Se vocês quiserem fazer mais fortinho nas pontinhas, assim pode, ó. Entendeu? Deixar umas mais claras que as outras também pode. Eu vou fazer esse processo de pintura da folha em todo o prato agora. Todas as folhinhas eu vou fazer isso. Os galhos eu vou deixar branquinho, né? No sumbu, que é o jacinto, eu vou colocar turquesa. E nessa flor aqui do centro, eu também vou colocar turquesa. O turquesa é uma cor bem enigmática, porque, não sei se todos sabem, mas a pedra turquesa, ela é talvez talvez a única, não sei se tem mais pedras que sofrem esse processo, mas ela envelhece, né? Você tem a turquesa num tom azul clarinho, é a turquesa jovem. Depois, com o passar dos anos, e é lógico, né, são muitos anos, né? Ela vai envelhecendo e vai tomando um tom mais esverdeado.
Então, nós temos na Turquia vários tipos de tons de turquesa, né? Vários, mas vários mesmo. Uma pedra que tem muito aqui, né? Daí o nome até do país, em associação a isso. Mas as pessoas sabem a idade da pedra através disso, da cor dela. E também, se ela tiver alguns veios de cobre, aqueles riscos, isso também ajuda na mudança da pedra, né? Então isso é muito enigmático, imagina naquela época tão mais antiga. Então ela passa uma tranquilidade, esse tom dela, né? Um tom que remete muito a um estado de espírito tranquilo, calmo, meditativo. Então, por essas razões, né, ela assumiu também um papel relacionado à religiosidade, à elevação espiritual, né? Ela tem esse papel de, como se diz, simbólico. Então a gente procura também colocar muitas vezes o turquesa relacionado a figuras tipo a tulipa, o jacinto, né, o sumbul, porque são figuras de representação de Alá. Então a gente procura colocar também um reforço, assim, ou se não tem esses desenhos, né, não tem tulipa, não tem jacinto, não tem essas flores, a gente coloca às vezes em alguns cantos, no centro aqui da minha árvore, se eu colocar aqui no pezinho, quer dizer que a minha árvore está baseada na fé, né? O que move toda essa família é o amor e a fé em Deus, entendeu? Então, é um dos pilares que sustentam essa árvore. Então, é comum, sim, a gente colocar isso, essa associação de cor. Ao invés do verde, a gente escolheu o turquesa. O turquesa também, ele dá um tom muito bonito, porque o corante por si só, ele movimenta. É uma característica do corante turquesa ele ter uma movimentação. Então, quando a gente pinta com corante turquesa, ele sozinho dá uma movimentada que parece que a gente está mexendo com esmalte de efeito. É onde às vezes vocês veem alguns pratos no Pinterest e vocês muitas vezes me mandam mensagem perguntando: ai, Pri, que esmalte é esse que ele usou de uns peixes turcos, coisa? E não é esmalte, é só o corante turquesa mesmo, que passado em várias camadas, quanto mais camadas você vai passando dele, ele não frita, mas ele movimenta. Se for uma peça alta, ele escorre, entendeu? Então, é muito interessante isso do comportamento do corante. E não é esmalte, é o próprio corante que faz isso. Então, tudo que a gente pinta com ele dá uns manchados bonitos, sabe? Eu gosto bastante. Eu gosto muito mesmo. A gente nem precisa fazer nuance com o turquesa. O próprio ato de pintar, ele vai manchar bonito, igual um esmalte de efeito. Então, fica muito legal. Eu vou terminar todas essas folhinhas agora. E depois eu já vou começar a fazer a pintura dos miolinhos, tá? Em vermelho. Normalmente a gente deixa sempre o vermelho por último. O vermelho é uma cor forte, ela cobre todas as cores, até o filete, mas a gente deixa por último pelo seguinte, ela também é uma cor muito fácil de borrar. Então, se eu tivesse pintado os miolinhos aqui de vermelho e começasse a passar minha mão assim por cima, depois ia ficar tudo borrado. A tinta, por não ter CMC, se você encosta, ela estiver seca, ela vai esfarelando, ela vai sair no pozinho dela, né? É uma tinta fácil de limpar até por isso, porque ela não tá presa ali, né? Não tem nada que fortalece isso, ela fixar no prato, digamos assim. Então, se você encostar nela, ficar encostando muito, ela vai saindo. Não é como as italianas, não sai tão fácil como as tintas italianas, né? Porque a gente tem um produtinho, eles passam um produtinho na tinta na hora de fazer a elaboração dela para o pigmento, né, se transformar em corante. E esse produto ele ajuda um pouquinho a deixar ela um pouco mais fixa, mas não chega a ser um CMC,
É um produto natural, extraído da víscera de não sei o que. Então, isso só ajuda a fixar momentaneamente, um pouco. Se ficar esparramando muito depois de seco, ela sai. Então, é preciso ter muito cuidado. E por essa razão, por o vermelho ser muito fácil de manchar, a gente deixa o vermelho por último. Mas é uma cor forte que tem força para cobrir todas as outras. Eu vou fazer a pintura das folhas e vou limpar o respirinho delas para ficar bonitinho. E aí eu retorno para vocês verem eu colocar a outra cor. Agora, vocês já viram, eu terminei de colocar as folhinhas verdes. Colocar o turquesa. E aí a gente vai começar então a passar o vermelho. Depois que eu colocar o miolinho vermelho das florzinhas, o prato já estará pronto. Notem que é um prato, como eu disse, bem gostoso de fazer. O mais difícil dele é realmente fazer o fundo, né? Que na verdade nem é tão difícil assim, é mais uma questão de trabalho. Mas ele é bem gostosinho de fazer, bem simples. Agora, eu vou colocar mais esse cabinho aqui, em verde. Não, vou deixar, vamos ver se vai precisar. Na minha referência, eu acho que até tá, mas são pouquíssimos locais dessa árvore que tem turquesa, pela minha referência do outro prato. Vocês podem pôr mais locais ou podem manter com poucos locais também. Como eu disse, a cor turquesa, ela por si só, ela mexe. O corante mexe, ele vai dar os manchadinhos bonitos, movimentar. Então, ele mancha de um jeito bem bonito. Eu vou colocar ele no sumbu. Sumbu é o jacinto, a flor jacinto. Aqui ele é muito bonito, ele tem de várias cores. Tem roxo, tem turquesa, tem amarelinho, vermelho. É muito bonita essa flor. Lembrando que isso aqui não é um trabalho de nuance, é um trabalho de preenchimento. Tudo que nós fizemos até agora, ainda que de forma diferente, foi preenchimento. O fundo foi um tipo de preenchimento totalmente fechado. As folhas e flores estão sendo um tipo de preenchimento, mas a gente não está fazendo totalmente fechado, a gente está deixando ele meio que manchadinho, né? Umas falhinhas. Olha aqui, era para ter uma florzinha. Acho que nesse galinho aqui era para ter uma florzinha. Algumas coisas a gente acaba vendo só na hora que tá pintando, né? Essa mancha que vocês estão vendo do lado é a água da tinta. Lembra que eu falei por que a gente começa a pintar pelas cores mais escuras? Aqui, essa água que vazar em cima do azul, ela não vai manchar meu azul. Depois que secar, esse turquesa ele não tem força para atingir o meu azul. Agora, se esse fundo aqui fosse turquesa e eu tivesse fazendo isso aqui no azul e vazasse dessa forma, ia manchar. Se fosse o contrário, aí eu teria que apagar toda a parte do fundo que manchou com o azul para passar de novo, porque senão ia ficar a sombra, né? Mas como essa cor não tem força para cobrir esse azul escuro, eu posso deixar, na hora da queima ela não vai aparecer. O azul sobe e encobre isso aqui perfeitamente, tá?
As tintas do Brasil, vocês precisam ter um pouquinho mais de cuidado, porque como elas possuem na fórmula dela CMC e outras coisas, aí é um pouquinho diferente. Dependendo do tom, pode deixar, não cobrir, mas deixar uma cor estranha. Então é bom ter cuidado, sim. Mas não são todos os tons, tá? Deixa eu ver se eu consigo filetar e limpar aqui para pôr essa florzinha. Vou precisar, vamos ver. Aí eu limpo por dentro. Dura fazer isso filmando, mas... Não filmei. Eu só vim aqui, desenhei por cima e agora eu vou tirar. Uma vez me perguntaram se isso não estraga o biscoito. Não, não estraga não. Podem ficar tranquilas que raspar o biscoito dessa forma não estraga. Pronto, senão ia ficar esquisito, né? Do lado de lá tinha desse aqui. Ficou a cara que tava faltando aqui, né? A florzinha. Pronto. Aqui no pé, eu também vou fazer turquesa. Essa plantinha aqui. Deixa eu melhorar esse prato aqui, que senão eu não consigo. Viram como é importante pra mim ter o prato inclinado assim? Se eu segurasse assim, ó, a minha visão seria muito melhor e eu controlaria melhor, né, para pintar. Mas não tem como. Então, vai assim mesmo, mas lembre-se que vocês podem optar por pegar a posição que facilita o serviço, né? O turquesa, lembrem, ele vai movimentar. O corante de vocês movimenta também. É um pouco menos que o nosso, mas isso é uma característica do corante, desse pigmento turquesa, ele movimenta. Agora vou passar então a fazer as florzinhas vermelhas. Depois que secar bem essas partes aqui que eu acabei de fazer, aí eu volto e olho se precisa fazer, catar alguma coisinha, né? Fazer algum tipo de correção, né? Com o meu estilete, mas é bom esperar secar bem. Agora o vermelho. Vermelho a gente nunca dilui. A gente passa ele bem intenso, sem diluição.
E aí agora muita calma nessa hora, com cuidado para não pingar no prato, porque senão aí é problema. Porque o vermelho ele tem o poder de cobrir as cores que você já passou, aí teria que limpar. E limpar não é a melhor coisa nesse momento. Então, com muita calma, façam a inserção do vermelhinho. É um trabalho de paciência mais esse prato, gente. Não é tão de dificuldade. Preenchimento na técnica turca nunca é difícil, é trabalhoso. Uma questão de paciência. Por isso que a gente opta sempre em fazer esses pratos no início, principalmente para o aluno, porque eles são viçosos. Por ter muita cor, muito viço, é fácil de vender. E ao mesmo tempo é uma oportunidade para treinar bem o filete, né? E melhorando as habilidades. Habilidade, gente, é uma coisa que se adquire com o treino. Não importa se você sabe fazer uma coisa muito bem. Quando você aprende uma outra, uma técnica diferente, um processo diferente, isso inclui, obviamente, adquirir novas habilidades, né? Todo novo conhecimento. É óbvio que quem nunca pintou perto de alguém que já pintou, pessoa que nunca pintou, ela vai encontrar um grau de dificuldade a mais. Mas não quer dizer que quem já pintou vai saber fazer isso aqui com a maior tranquilidade, não ter que reaprender certas coisas, né? É um estilo diferente, é uma forma diferente de fazer a coisa. Então, sempre tem uma questão de se adquirir novos conhecimentos e novas habilidades. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu já pinto cerâmica há mais de 30 anos. Aí vai lá fazer o filete turco, ou fazer alguma coisa e fala assim, nossa, não consigo, e se sente frustrada. Não sinta, porque isso aqui você não faz há 30 anos, né? Então, dê um tempinho só para você se adequar a essa nova realidade, a esse novo conhecimento. Estão vendo como que é? É bem tranquilinho, ó. Eu faço bem preenchido. Nessa hora, torno a dizer, o maior cuidado é não deixar pingar no azul, porque aí requer limpar, apagar, isso sim é problemático. Então aqui a gente tem que ter somente esse cuidado. Eu estou colocando com o pincel filete especial, o número 3. Meus alunos que já têm esse kit aqui de filete é o número 3. Por que não o número 1? O número 1 ele é bem fininho, eu sei. Ele é ideal para o filetado turco já avançado. Mas por ele ser muito fininho, ele não carrega tanta tinta aqui. Para você fazer isso aqui. Ele dosa muito mais a liberação de tinta na sua mão. Então você vai sofrer mais para preencher. O número 2, para quem acha que assim pode causar problema, borrar, não sei o que, tudo bem. Quem já tem uma certa confiança na mão, sabe que consegue controlar mais espaços pequenos, o número 3 é o ideal. O serviço anda mais rápido, ele não vai liberar um abuso de tinta, né, nem nada. E olha como o serviço rende com ele, né? Por que não usar o Dindik? O Dindik carrega muita tinta e é perigoso nesse exato momento aqui vocês deixarem pingar. Como a gente não quer que pingue nesse fundo de forma alguma, façam de forma delicada com esse aqui, tá? Ou quem não tem esse pincel aqui, qualquer pincel filete delicadinho que vocês tenham aí. É o ideal. Eu costumo dizer que quando a gente coloca o vermelho no prato, na pintura turca, tudo muda. O prato parece que vira outro, né?
E é mesmo. O vermelho é o sabor da vida, como dizia minha mestra. Né? O tempero da vida tá no vermelho. Então, ele precisa ser muito bem dosado. Excesso de vermelho também, ao invés da pintura ficar interessante, ela fica cansativa. Aquela coisa que você enjoa, né? Porque ele tem uma carga forte, né? Ainda mais esse vermelho deles. Então, é bom a gente dosar sempre onde vai usar o vermelho. Mesmo as pessoas mais apaixonadas por essa cor, dosem bastante, porque no trabalho turco, ele acaba tomando uma proporção bem grande mesmo, bem chamativa. Então, para não ficar uma produção cansativa no final, ponderem bastante. Certo? Isso aqui é o que eu vou fazer no prato inteiro agora. Tudo que falta eu fazer são as florzinhas, os miolinhos vermelhos. E após eu preencher esse vermelhinho, ele vai estar pronto para ser esmaltado e queimado. Gente, prato finalizado. Olha, eu vou passar mais pertinho para vocês verem. Viu como o vermelho dá outra cor, né? Outra vida, não outra cor, né? Ele dá outra vida pro prato. Deixa de ser a mesma pintura, né? É incrível. Eu vou molhar, vocês estão vendo algumas flores mais vermelhas, mais fortes, porque elas ainda estão molhadas. Eu vou molhar o prato inteiro para vocês terem uma ideia. Isso. Até mesmo quando a gente molha, vocês veem que o filete ele acende, né? Ele sobe. Isso também vai ocorrer quando queimar. Por isso que eu digo, não são todas as cores que conseguem cobrir o preto filete. Se a gente consegue ver a sombra dele enquanto ele tá a pintura, na hora que for queimar, ela sobe. Vejam que quando a gente molha, acontece a mesma coisa. Olha como ressalta, né? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. E espero ver também muitas árvores da vida na parede de vários alunos e de amigos, tá? Um beijo a todos.